a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, aqui no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV São Paulo e Campinas. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, Edu Scarfon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho, viu? Tô acompanhando, uma delícia esse bate-papo aqui com você. Oba, que gostoso. Olha o que ele é. Ele é bruxo, tarólogo, astrólogo, vencedor do reality shows paranormais do SBT e é fundador do templo Wicca Eleusiana. Eleusiana. Difícil, né, o nome? Difícil o nome, mas não é difícil de se aplicar, né? E Uhum. da Astral TV. É com muito prazer e muita honra que eu recebo você aqui. Todo porque meu. eu pude acompanhar, eu li muito sobre a sua carreira, como você se dedica ao que você faz, com amor, com paixão. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que é o segredo, né, das coisas darem certo e é o que motiva a gente, né, a seguir em frente. Acho que a paixão, o amor pelo que a gente faz, né, é essencial, né? Até porque eu recebo muitos clientes na agência de comunicação e a pessoa às vezes tem um currículo maravilhoso, mas não tem paixão pelo que ela faz. A paixão, ela desperta a missão, o propósito de vida, ela te dá um norte, né? É aquilo que que você faz. E quando você faz, as pessoas olham para você e falam que extraordinário isso, né? E eu identifiquei muito isso, né, no seu currículo, gostei muito. E eu quero que você conte para os nossos ouvintes como é que é a participação no programa Os Paranormais, que foi aquele reality show do SBT, impactou na sua carreira a ponto de te abrir novas oportunidades e você seguir novos projetos. Ali foi um ponto de transformação essencial, né, na minha vida, assim, grandioso, porque eu já era astrólogo, tarólogo, lido com magia, magia natural, né, que é a bruxaria, e eu trabalho com isso há muitos anos, né, desmistificando para a galera sobre essas temáticas, e eu já ia em programas de TV, né, eu já tinha feito Mulheres com a Kátia Fonseca, Eliana, já tinha uma carreira, mas não era conhecido nacionalmente. Isso foi em 2014. Isso foi em 2014. E aí foi um ano que eu tinha visto o meu mapa astral daquele ano, né? Ia fazer aniversário. Vamos prestar atenção nisso, hein? E eu olhei o meu mapa e falei, gente, vai acontecer alguma coisa muito legal nesse ano e que vai me trazer um reconhecimento. Mas eu não sabia o que era exatamente. E aí veio o convite. Você conseguiu identificar o campo, né? Profissional. Profissional. E aí eu falei, vou ficar atento, né, às oportunidades e vamos ver. E um pouco depois surgiu o convite para fazer um teste para o elenco dos Paranormais. Uau! Então eu tinha que ir até a produtora, né, que ficava aqui perto do Ibirapuera, e lá alguém da produção faria um teste com a gente para contar de repente um pouco sobre a personalidade da pessoa, falar algo marcante que aconteceu na vida, né, daquela tipo, alguma produtora. adivinhação você tinha que fazer. Exato. Tinha que captar alguma coisa do campo de energia daquela pessoa e falar, né, sobre ela de forma que fosse assertiva. E tinha algumas coisas também assim, eu tô com um objeto no bolso, me fala sobre esse objeto, o que que pode ser. Tinha algumas coisas desse tipo que a gente tinha de fazer. Tinha muita gente que participou desse teste com você ou esse teste era individual? Era individual. Melhor, né? Tanto é que eu não sabia, né, outras pessoas que estavam participando. Depois, quando eu entrei no reality, eu encontrei conhecidos. Pessoas que eu já conhecia do meio, já tinha conversado, outros que eu tinha até amizade. Que gostoso isso, né? Teve gente que eu indiquei também para poder fazer o teste para participar. Então, assim, foi muito legal. Mas eu não sabia a proporção da experiência, né? Eu topei participar. Ainda aconteceu num ano que eu tinha um treinamento relativo a dons paranormais em Salem, né? Que o pessoal chama de Salem, nos Estados Unidos, né? E isso era muito perto da época do reality. Aí a produção até falou, a gente gostou do seu perfil, mas você tem esse treinamento e vai ser no momento que a gente vai estar gravando. Então não vai ter como você participar, né? Já que você vai ter essa viagem, né? E já é um compromisso assumido. Você ia para a origem das bruxas de Salem, Exatamente. Para poder treinar a parte psíquica, aprender mais sobre bruxaria. E já estava com tudo comprado, passagem, tudo organizado. E não tinha como eu deixar isso para trás, que era uma coisa importante para mim. Mas os paranormais também surgiu e eu queria participar. Aí eu falei, pessoal da produção, olha,
Eu não sei como que a gente vai resolver essa história, mas eu tenho certeza que vocês vão dar um jeito que eu vou conseguir participar disso e eu vou te dizer mais. Foi até assim um pouco, sabe quando você fala as coisas ali no impulso, depois você percebe, falei, poxa vida, acho que eu fui egocêntrico na fala. Mas eu falei assim para eles, né? Eu não sei como que a gente vai fazer, mas eu tenho certeza que eu vou participar e que eu vou ter uma performance positiva, marcante, né, no reality. E eles ficaram olhando assim, sem entender, sabe? Acho que me acharam meio petulante. Depois eu falei, Edu, você podia ter ficado quieto, Ou né? assertividade demais, porque quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Uhum. Você tem dois caminhos que são maravilhosos na sua vida, né? O treinamento, talvez ele pudesse existir em outro momento, né? Sim, Podia haver uma recorrência anual e você se candidatar num próximo momento. mas era um Mas grupo. era um Era um grupo. grupo que eu estava E levando. aí, dentro desse impasse, pelo que você decidiu, né? Então, aí eu falei isso para eles, né? Eu acredito que vocês vão dar um jeito, eu vou conseguir participar e vou ter uma performance interessante, vou dizer para vocês. Depois eles me perguntaram por que você falou, né, daquela forma. Aí eu comentei, porque eu já vi o meu mapa astral desse ano, eu sei que vai acontecer uma oportunidade, né, de estar ali mostrando aquilo que eu faço e que eu vou ter uma performance positiva, Olha né? a curiosidade deles perguntando se você já tinha intuído alguma coisa, né? Exatamente, uma produtora de elenco específica. E aí, o que aconteceu, né, depois? Quando eles me ligaram e me perguntaram isso, por que eu havia falado daquela forma, eles comentaram que houve uma mudança e que não aconteceria mais naquelas datas que estavam Uau! previstas, daquele jeito. Que Ao, destino maravilhoso, Você né? vê, ao invés de todos gravarem juntos o primeiro episódio, como eles estavam prevendo que iria ser naquele período, eles decidiram que seriam chaves de 4 participantes por final de semana e que eles podiam me deixar no último final de semana. Assim Ai, daria que tempo. tudo, que maravilhoso. E aí eu falei, pronto, as coisas se encaixaram, né? Então tem alguma coisa legal aí para acontecer. Mas daí, para como seria, eu não tinha ideia, porque esse reality não tinha ainda no Esse Brasil. reality, ele durou quanto tempo? Ele durou 2 meses e 15 dias, mais ou menos. E você ficou dentro de uma casa? Não. Ou você ia e voltava? E aí Participava da voltava. gravação e voltava? E isso não precisou de confinamento, o que é muito bom. É, porque o confinamento, ele exaure, né? E você começa a Nossa. misturar muito a sua energia com as outras pessoas. E muitas vezes perde um pouquinho, né, da mediunidade, ou do seu Uhum. dom de visão, de audição, de sentir, né? Porque está muito junto e misturado, amalgamado, como diz uma amiga Isso. minha, né? E aí a gente também não, eu não tinha vontade de participar, porque eu acho que a gente às vezes sai do controle emocional, e aí de repente, falando francamente, você mostra uma coisa que não é o seu lado legal, que não é o que você gostaria de passar para as pessoas, porque todo mundo tem luz e sombra, então é o tipo de projeto que eu nunca pensei em participar, assim, e não penso, né, nos dias de hoje. Mas por não ser de confinamento, aí eu achei que seria uma coisa legal. Mas quando eu vi o tipo de desafio, eles levavam a gente em lugares onde a gente ia vendado, né, com os olhos vendados, não sabíamos onde estávamos e a gente tinha que falar sobre o lugar, sentindo a energia, o que aconteceu ali. E sem nada de pista, de ideia, você não sabia se estava no centro de São Paulo, estava Zona Oeste, Zona Sul, interior. Até você não podia nem se preparar, você se preparava energeticamente, mas não sabendo a construção desse cenário, né? Exato, Visual é mais desafiador, né? sim. Durante esses 2 meses você participou de várias provas, né? Qual foi aquela prova que você falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Que você se Ah, questionou. Ai, olha, foi tudo muito desafiador. A produção, eles tinham um cuidado muito grande de escolher provas que fossem diferentes e, ao mesmo tempo, para você ter uma ideia, a gente ia de van, né, com os olhos vendados. A produção tirava a gente da van, segurando, né, pelos braços, para a gente ir se apoiando, não cair, e iam levando a gente até uma sala fechada, Nossa. um quarto. Quando a gente chegava nessa sala ou quarto, eles tiravam a venda. Aí a gente via mesas que tinha lanchinho, café, água, coca, refrigerante. Aí a gente podia ficar sem a venda. Depois, no momento de fazer a prova, colocavam de novo a venda e levavam a gente até o local da prova. Quando tiravam a venda, já estávamos de frente ao Celso Portiolli. E aí a gente tinha aquele impacto de onde estou. É céu aberto,
é lugar fechado, é um terreno baldio, é um galpão, é um prédio. Então a gente ficava ali tanto no susto e com uma confusão de energias tão grande, identificar quem que está te segurando pelo braço, se é lugar aberto, se não é, você usando a sua percepção, seus sentidos, né, para captar tudo isso. Então a gente ficava muito confuso. Para poder entender, né, o que poderia ter acontecido no local. E demorava um pouquinho para a gente conseguir se concentrar e começar a captar alguma coisa. E dentro disso, te respondendo, a prova assim, que foi mais conturbada era envolvendo criança, né? Ah, Porque, imagino. né, são coisas assim, são puros, né, seres puros, né? E aí quando a gente vê passando por algum tipo de sofrimento, é uma coisa que mexe com a gente. Quando a gente vê que tem uma mãe envolvida que perdeu aquela filha para sempre, né? Não que isso vai impregnar na nossa energia, mas que deve ficar agindo durante um tempo, né, na sua memória, porque você visualizou aquela cena, você teve acesso àquelas emoções que também trouxeram algum tipo de emoção para você, né? Porque isso desperta alguma coisa, né? Então você precisa depois sair disso, né? Independente de todos esses desafios, o resultado foi fantástico porque você terminou em primeiro lugar. Você tem seu Sim. nome no Wikipedia hoje, né? Como Uhum. o concorrente daquela edição que terminou em primeiro lugar. Você eternizou isso para você, né? Uhum. E abriram muitas portas, né? O Muitas. que que você quis fazer, né? Naquele ano que seu mapa astral estava divino, né? Aham. Que te trouxe mais reconhecimento? Quais foram essas mudanças que aconteceram na sua vida? Ser famoso. Ali abriu uma porta midiática muito grande, né? E eu acho que assim, a porta ela abre para todo mundo que participa de um reality, de um projeto televisivo e por aí vai. Mas cabe a pessoa conseguir fazer bom proveito daquela experiência. Exatamente, né? Porque senão passa, né? O sucesso, as oportunidades, tudo passa, né? E a gente tem que saber agarrar e fazer bom uso. Eu consegui fazer bom uso disso, né? Porque dali eu emendei programa da Luciana Gimenez, fiz o Super Pop, teve muito desafio também, me levaram em cada lugar, cada desafio que eles colocaram, e eu topei, porque eu estava ali no embalo, seguindo o fluxo, sabe? Dali eu fui para o Amaury Júnior, fiz o Amaury também por bastante tempo, né? Ia em lugares tidos como assombrados para a gente contar história para as pessoas. E eu fui emendando, né? Uma oportunidade na outra e ao mesmo tempo atendendo muito as pessoas diariamente. E Ah, aí você continua, independente da televisão, você continua eu atendendo. continuei atendendo. Até hoje eu atendo. Menos pessoas, né? Obviamente, porque hoje eu estou com outras responsabilidades, daí ocupa grande parte do meu tempo, mas eu atendo todo dia ainda, eu gosto. E você tem uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas, porque você também transforma a vida das pessoas, né? À medida em que você dá esses espaços para as pessoas trabalharem, né, os seus melhores, as suas missões, seus produtos e serviços, você também impacta essas pessoas, né? Você transforma Uhum. positivamente a vida dessas pessoas, né? E eu acredito que isso também volte para você de uma maneira muito positiva, né? Eu vi quando li sobre você, que eu não sabia que existem vários tipos de Wicca. Ah, são traduções E que você diferentes. segue uma exclusiva, não uma específica, Uhum. que você abriu uma escola da Isso, Wicca Eleusiana. Conta um isso. pouquinho pra gente quais são essas diferenças e por que que você optou por esse caminho. Então, a Wicca, para quem não conhece, gente, é um nome que a gente dá para a bruxaria moderna, né? E na bruxaria a gente cultua as forças da natureza, a gente dá nomes a esses deuses, mas é como se você estivesse honrando a energia da prosperidade, ou da força, ou do amor, ou da paz, né? Cada divindade representa algo. E nós buscamos fazer magia, né? Que o que é a magia? É a gente transformar coisas, né? Manipular energias para a gente poder transformar a nossa vida, para a gente poder melhorar algo, para a gente poder fazer alquimia. E dentro disso, cada tradição tem a sua forma de fazer. Então, tem tradições que focam mais na figura do feminino sagrado, que é a figura da deusa, porque elas acreditam que o feminino gera a tudo e que a gente está numa sociedade muito patriarcal e que talvez esteja faltando essa conexão com esse feminino para as pessoas abrandarem mais, saírem, né, da Resgatarem o seu defensiva. poder, né? Exato, e sair dessa posição de guerra, de embate o tempo todo, sabe? Então tem traduções que vão por esse lado, tem outras que cultuam as polaridades em equilíbrio, feminino e masculino.
Aí tem tradições que trabalham mais com divindades de uma cultura ou de outra. E na eleusiana, a gente honra muito a figura da deusa e do deus, as duas polaridades, né? E trabalhamos muito com as divindades gregas, que são divindades que as pessoas conhecem mais e, ao mesmo que tempo, interessante. muito parecidas com a gente. Que interessante. Porque erram, acertam, amam, odeiam. E são filhos de deuses, né? Isso, Que são que são cultuados, né? semideuses também. Ao mesmo tempo, quando a gente conhece essas divindades, a gente percebe que também são aspectos divinos aqueles que a gente nega. E aí a gente sai um pouco daquela idealização de só reverenciar coisas boas e entender que determinadas posturas que a gente condena, elas também são sagradas, né? E que a gente precisa entender, aprender a lidar e equilibrar, não necessariamente negar um aspecto da nossa personalidade. Exatamente isso. Eu acredito que você tenha utilizado muito desse seu conhecimento para poder empreender, né, no setor holístico, que até muito pouco tempo atrás não era reconhecido. Né? É isso Você mesmo. tirou, né, essa sombra que existia em grande parte do setor holístico, abrindo portas para muita gente, né? Você passou por muitos desafios. Como é que você superou essa? Ah, eu passo até hoje. São muitos desafios, viu, gente? Não é fácil. Justamente pelo que você acabou de falar. É a visão que as pessoas têm do meio holístico. Então, por exemplo, não vai longe. Os paranormais. Teve uma edição só. Não teve uma segunda. Então, por que que não teve? Por isso que eu comentei que você eternizou seu nome no Wikipedia, porque É, ficou não para teve o resto da outro. vida, né? Não teve Exato. outro, né? Por um lado, é claro, a gente fala, poxa, o nome está eternizado, né? Conseguimos fazer história, que legal, né? É satisfatório para o nosso ego. Mas, por outro lado, eu gostaria que tivesse tido para mais pessoas terem oportunidade. Porque mais pessoas podem chegar lá, né? E seria um serviço que que estaria acontecendo pelo meio, né? Para poder desmistificar tudo para a galera que ainda é ignorante, que ainda não conhece, né? Não sabe como funciona. E os paranormais, por que que não aconteceu? A ausência de patrocínios e marcas grandes que topassem se associar ao tema. Eu percebo que ainda, né? A gente ainda tem essa questão de olhar para o holístico como se fosse proibido, né? Porque ele foi proibido durante muitos anos, né? Desde a Idade Antiga, né? Desde os mundos antigos, e para trazer para a luz, né? E transformá-lo numa profissão tradicional, formal, normal, ainda a gente leva um tempo, né? Embora durante a pandemia muita gente tenha perdido seus empregos e começado a atender, né, em casa. Eu também sou mestre em Reiki, embora eu utilize mais para serviços voluntários, né, o Reiki, os cristais, a apometria, eu pude perceber um aumento muito grande. Nossa, significativo. Significativo, né, das pessoas que passaram a atender em casa, passaram a atender no online, né? E com isso, o YouTube e o Instagram, eles passaram a expandir cada vez mais as pessoas e os seus trabalhos, os seus serviços, né? Para poder alcançar e divulgar esses negócios, né? Você acha que ainda a gente depende muito, né? O holístico, ele depende muito da divulgação dos seus serviços para se tornar conhecido? Eu acho que é importante essa divulgação. Eu ainda vou muito por aquele ditado do que não é visto não é lembrado. Ah, isso é fantástico. Não é? E eu acho que, e você profissional da comunicação sabe muito bem disso, né? Porque o brasileiro tem uma memória muito curta. Muito. Ele esquece rápido o que aconteceu a semana passada Isso. para já repor outro acontecimento em cima, né? Exatamente, é muito rápido, né, esse esquecimento. Então, eu acho que a gente tem que estar trabalhando constantemente, né, de mãos dadas, utilizando todas as mídias possíveis. Hoje a gente não pode mais negar, né, a internet, as mídias sociais, é uma realidade, tem uma força incrível, né? A TV, o rádio que lutem, né? E todo mundo ali para mostrar a sua importância, porque eu acho que todos esses meios de comunicação, eles atingem algum público, né? Tem gente que ainda gosta mais da TV, tem gente que é do rádio, a galera mais nova, a internet. Então, eu acho que a gente tem que estar em tudo, né? Hoje em dia, para difundir e acabar com esse fantasma da ignorância, que as pessoas, às vezes, não sabem, não conhecem as coisas e julgam por não conhecer, né?
É o Então, medo do desconhecido, né? isso mesmo. Eu sou do interior, né? Sou de Que lugar? Bauru, Bauru? Bauru. E eu cresci ouvindo as tias da minha mãe sempre falando dos causos, né, que aconteciam. Então, para mim, sempre me despertou muito a curiosidade desde muito pequena, né? Porque eu queria sempre saber mais, né? E muitas vezes era proibido. A gente não podia ficar na sala, não podia ouvir o que as tias estavam contando, porque tinham essa questão do holístico, ou era uma benzedeira, ou era uma leitura de cartas, ou era um centro espírita que as pessoas seguiam na época, era muito ah, a questão do, do espiritismo mesmo, Uhum. ensina de estudar o espiritismo, de levar adiante, né, o evangelho segundo o espiritismo, né? Mas a gente cresceu com isso e a gente precisa quebrar esses paradigmas, É né? E eu verdade. acho que a gente está vivendo neste momento, né? A gente já teve Uhum. uma grande epidemia no mundo que levou muita gente e a partir daí eu percebi que essas pessoas que tinham esses medos, elas passaram a seguir isso, né? Como que Uhum. você equilibra isso, né? Porque muita gente chega até você, mas deve falar, eu tinha medo de vir, olha, eu esperei tanto tempo para poder te conhecer, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é muito legal ouvir isso, você está diante de um desafio, né? Porque a É, pessoa ela tá te testando, né? Se você exatamente. consegue entender tanto quanto comunicador, como empresário, como praticante Uhum. espiritual, se você está absorvendo aquilo. Como é que você equilibra isso? A expectativa das pessoas é sempre muito grande. Quando passam pela primeira vez, às vezes falam, nossa, eu tô tão nervosa, mulherada fala, eu tô ansiosa, não vi a hora, né, de passar. Então, eu percebo que eles têm uma expectativa muito grande e que às vezes mal conseguem ali formular as perguntas ou demonstrar o que eles estão esperando de fato, né, daquela leitura. E aí o que eu faço é tentar acalmar a pessoa, né, brincando, quebrando, né, um pouco dessa seriedade com conversa, como se a pessoa fosse um amigo, uma amiga. Eu acho que é importante que ela fique à vontade para conversar e a gente ser acessível, porque muitas vezes eu não a conheço, estou conhecendo na hora, mas assim, a pessoa já buscou sobre você. E ela bloqueia, né, o que ela tem dentro dela, né? Porque ela tá tão nervosa Exato, que ela acaba não exatamente. te transmitindo o que ela quer saber, né? Quando a gente consegue quebrar esse nervosismo dela e deixar ela à vontade, fica mais fácil até para a gente acessar a energia, o registro ali dela, né? As emoções e conseguir entender o que ela precisa, o que ela está vivendo e passar isso para ela, traduzir isso. Agora, o que eu acho que os meios de comunicação têm me ajudado, porque como eu consigo explicar muito o que eu faço neles e atendo pessoas às vezes aqui ligação na rádio, tudo, então a galera fica à vontade comigo, já sabendo como que funciona. É um ou outro que fica nervoso, mas a maioria vai buscar informação e chega mais à vontade. E quando fica nervoso, a gente tenta quebrar isso. Eu acredito que a televisão ajude muito, o rádio, né? Ele quebra Uhum, essa barreira, mas a televisão ajuda muito. ajuda E muito. eu quero saber de você, né? A gente está tendo um papo Tá maravilhoso uma aqui, eu estou delícia. adorando, mas a gente está chegando ao final do programa e eu quero que Uhum. você conte o que te motivou a ser o fundador da Astral TV. O que me motivou foi dar oportunidade para pessoas que, como eu não tive no passado, não tinham essa oportunidade. Então, no passado, eu me vi só restrito em programas aí, ou em época de Halloween, falar do Dia das Bruxas, ou no Dia dos Namorados, ensinar simpatia para o amor. E tudo que eu queria falar de mais sério, que o meu trabalho era muito mais profundo que isso, eu não tinha oportunidade. No máximo, um horóscopo. Então, eu tive que lutar muito e participar de um reality que no começo eu não me sentia à vontade, porque eu achei que era muita exposição e que poderia dar errado, que bom que não deu, mas achei que poderia dar, né? A gente fica preocupado frente ao novo, e eu me lancei ali no desconhecido para eu tentar conseguir o meu espaço. E eu queria abrir as portas para as pessoas poderem também difundir as ideias, os estudos delas, sem precisar passar por isso, mas trazendo informação de qualidade, algo profundo para a galera do outro lado. Isso é primordial, é fantástico, né? Você que tem um sonho em casa, fica nutrindo esse sonho, acaba se frustrando por não colocar na prática, ouça a voz da experiência, né? É desafiador, né? Sim, Você tem, diante do desconhecido, você tem aí algumas tarefas que precisam ser cumpridas, né? Mas é melhor fazer do que não fazer, né? Primeiro a gente exatamente. começa, depois a gente melhora, não é É assim isso o ditado, aí. né? Então é muito legal ver essa sua
expansão da sua carreira, né, no sentido de você poder colaborar com a profissão do terapeuta holístico, desvendando esses mistérios que estão por trás do que é proibido, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, quais são as dicas que você deixa para que a pessoa tenha essa coragem, né? Ela invista na carreira dela? Eu acho que ela tem que sonhar, porque o sonho motiva a gente. Então, coloque ali seus objetivos, suas metas, mas tenha também estratégia de como realizar isso. Eu acho que é o racional, a mente, né, racional e o emocional, o lado sonhador trabalhando juntos com foco. Aí as coisas acontecem. Isso é extraordinário, né? Para quem está nos ouvindo agora, deixa as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você. @EduScarfon, gente, no Instagram e no YouTube também EduScarfon Oficial. Só E eu seguir já lá. fui lá dar aquela espiadinha, né? E adorei o conteúdo que eu encontrei lá. Então, para mais programas como esse, me siga nas redes sociais, @CláudiaCardillo Oficial. Obrigada, Edu. Eu que agradeço, valeu!